Imagine uma conversa que termina melhor do que começou, com mais clareza e menos ruído. Agora encare o oposto, o momento em que o desacordo vira rótulo e o rótulo vira guerra. Eckhart Tolle nos convida a perceber o instante em que a mente faz um truque sutil. Em vez de discutir ideias, ela passa a definir pessoas. Quando isso acontece, criamos um inimigo mental e entramos numa espiral de defesa e ataque que não entrega entendimento, só mais ego. É como jogar gasolina na fogueira coletiva da inconsciência. Eu preciso estar certo. Você precisa me enfrentar. E ninguém aprende nada. Quer um teste simples? Quando você pensa, ele é assim, em vez de ele disse isso, o ego já assumiu o volante. A conversa deixa de orientar a ação e vira duelo de identidades, onde cada frase é um escudo e cada pausa é um preparo para a próxima flecha. A neurociência descreve isso como um estado de ameaça, em que a escuta encolhe e a visão fica túnel. Resultado, perdemos nuances, ignoramos contextos e confundimos opinião com caráter. Há outra via, mais estratégica e mais humana. Troque o impulso de vencer pelo compromisso de compreender. Pergunte antes de afirmar. Descreva antes de julgar. Diferencie pessoa de comportamento. Use frases que abrem espaço, não que fecham portas. Me ajuda a entender. O que te faz pensar assim? Qual seria a evidência contrária que te convenceria? Isso não é fraqueza, é liderança de consciência. Historicamente, saímos das ágoras para as arenas digitais, mas o hábito de linchar ideias com rótulos só empobrece a cultura. Comunicar sem fabricar inimigos é recuperar a função original do diálogo, iluminar o caminho da ação. É jogar luz no problema em vez de sombra na pessoa. É sair da reatividade automática e entrar na presença deliberada, onde a verdade pode aparecer sem gritar. Se você quer impacto real, troque a ânsia de ter razão pela coragem de escutar, distinguir e responder com precisão. Porque quando a conversa vira campo de consciência, a polarização perde palco e a sabedoria encontra voz. Quer aprender a discordar sem perder respeito, influência e lucidez? Comece por um princípio simples e poderoso. Discuta a tese, preserve a pessoa. Quando você confunde posição com identidade, transforma diálogo em combate e fecha as portas justamente onde precisaria abri-las. A comunicação consciente não precisa de bravata para ser firme. Ela apresenta a perspectiva, fundamenta com fatos e exemplos e ilustra de forma concreta. O ponto não é vencer o oponente, é esclarecer o caminho para quem está ouvindo. Desde a ágora grega até os debates do iluminismo, a boa crítica sempre teve duas pernas: mostrar inconsistências e oferecer alternativas, sem investir o próprio ego no argumento. Use um protocolo prático em 3 etapas: observar, questionar, propor. Descreva o fato sem rótulos. O prazo foi perdido em 2 entregas. Faça perguntas que ampliem a visão. O que travou o fluxo e como evitamos repetir? E apresente um plano mínimo viável. Reordenar tarefas, criar checkpoint na 4ª e definir responsável por desbloqueios. Isso desloca a conversa do ataque para a engenharia da solução. Repare no prazer sutil de invalidar grupos inteiros. Esse pessoal nunca sabe o que faz. Isso alimenta o ego por alguns segundos e mata qualquer chance de colaboração por semanas.
Troque generalizações por recortes específicos e mensuráveis. No módulo X, 3 defeitos se repetiram após revisão. Proponho tabela de causa-raiz e pareamento por 2 sprints. Crítica boa aponta riscos e, na mesma frase, indica o que fazer. Frases-chave para não se perder. O comportamento observado foi: a hipótese que testei diz, a ação que proponho agora é. Note os verbos: observar, testar, propor. Eles mantêm a conversa no terreno da realidade, não da identidade. Quando o público percebe método, nasce confiança. Quando percebe alternativa, nasce adesão. Ataque ideias, mantenha pontes e devolva a discussão à sua finalidade mais alta, fazer o entendimento conduzir à ação. É aí que a sua fala deixa de ser ruído e vira liderança em tempo real. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Antes de discutir qualquer ideia, pergunte-se de onde você fala, se é da presença ou do personagem que a mente inventa. Quando a identidade se apoia em pensamentos, toda pergunta vira provocação, toda discordância soa como ofensa e a defesa dispara sem você escolher. É o piloto automático do ego assumindo o volante. A mente adora confundir perspectiva com verdade eterna. Se eu penso, então é lei. Daí nascem rigidez, polarização e aquela urgência de contra-atacar. Mas há um ponto de virada silencioso e radical. Lembrar que você não é o fluxo de pensamentos. Você é a consciência que percebe o fluxo. Quando isso se acende, o impulso de reagir perde combustível. Pense num debate de trabalho. Alguém questiona seu plano e seu corpo já endurece. Se o eu está colado à ideia, você protege a ideia como se fosse sua pele. Se o eu repousa na presença, você examina a objeção como quem gira um objeto na mão, curioso e lúcido. A mente volta a ser ferramenta, não proprietária. Esse é o pré-requisito de qualquer comunicação madura, uma identidade ancorada no agora. Sem isso, você entra em campo para provar valor. Com isso, entra para descobrir o que é verdadeiro. Contraste simples, efeito gigantesco. Um leva a brigas longas e vazias. O outro abre espaço para síntese, aprendizado e decisão. Estratégia prática. Primeiro, nomeie o fenômeno interno. Notei que senti ameaça quando você discordou. Segundo, diferencie dado de interpretação. O fato foi X, minha leitura foi Y. Terceiro, pergunte antes de concluir. Que cenário você viu que eu não vi? Por fim, responda a partir de propósito. O que serve melhor à meta comum agora? História ajuda. Estoicos treinavam separar evento e julgamento. Mestres zen observavam o pensamento surgir e partir, sem se apegar. Hoje, a psicologia chama isso de descentração. Diferentes tradições, um mesmo núcleo. Liberdade é reconhecer que pensar é uma função, não a sua essência. Quando a base muda, o jogo muda. Você pode usar conceitos sem depender deles para existir. Pode sustentar firmeza sem hostilidade, clareza sem rigidez, coragem sem agressão. E, curiosamente, sua influência aumenta, porque a presença comunica algo que argumento nenhum, sozinho, alcança. No fim, trata-se de trocar o reflexo por escolha. Eu não sou o conteúdo, sou o espaço que acolhe o conteúdo. Desse chão, a mente trabalha a seu favor, e a conversa volta ao que importa: compreender, decidir, agir, sem ferir pessoas e sem trair a verdade que está tentando nascer agora. E se, por um minuto, você deixasse sua história do lado de fora e entrasse no momento com as mãos vazias, sem currículo, sem fracassos, sem medalhas,
Só o que fica quando a memória silencia por instantes. Esse eu sou simples, vivo, atento. É aí que a comunicação muda de nível, porque a resposta nasce do real e não do personagem que você defende por hábito. Perceba o contraste. Quando falo a partir do meu passado, tudo vira ameaça ou validação. Quando falo a partir da presença, tudo vira dado para compreender e agir. VIP ou fracassado 3 vezes, tanto faz. A consciência não hierarquiza rótulos. Ela olha, sente, discerne e escolhe o que serve o agora. Prática imediata. Antes de abrir a boca, pause 10 segundos. Sinta o ar entrando e saindo. Observe a gravidade nos pés e o peso dos ombros. Pergunte em silêncio: o que sobra de mim sem minha história? Espere 1 segundo a mais do que seu impulso quer. Então fale, não para se provar, mas para iluminar o próximo passo. Exemplo concreto. Na reunião, você ouve uma crítica e o peito arma a defesa. História antiga pedindo palco. Em presença, você nota o calor no corpo, nomeia o fato, pede precisão, oferece um teste pequeno e mensurável. Sai da luta por valor e entra na engenharia da solução. Em casa, no conflito, troque "você sempre" por "quando aconteceu X, senti Y". Propõe o Z. Simples, direto, efetivo. Isso é disciplina emocional e lucidez prática. Os estoicos chamavam de separar evento e julgamento. Hoje chamamos de atenção treinada. No fundo, é o mesmo convite. Voltar ao lugar onde o eu não depende de narrativas para existir. Dali, as palavras perdem peso morto e ganham direção. Clareza substitui tensão. E a sua presença vira referência. Experimente hoje, por 10 segundos de cada vez, e veja o que acontece quando você escolhe ser, antes de dizer. No fim, tudo se resume a isso. De onde nasce a sua fala? Do medo de perder terreno ou de uma presença que reconhece a vida passando por você? Quando a palavra vem dessa fonte mais ampla, ela não quer vencer plateias, quer iluminar caminhos. Chame de Deus, fonte, inteligência. Nomes mudam, o fenômeno é o mesmo. A consciência que percebe em você é da mesma natureza que percebe em todos, como luz que atravessa janelas diferentes sem virar a janela. Quando você comunica a partir desse lugar, o objetivo muda. Menos disputa, mais serviço à verdade viva. Repare no contraste. Ego quer aplauso e adversário. Presença quer clareza e próximo passo. O primeiro constrói trincheiras, o segundo abre passagem. Onde há necessidade de provar valor, brota ruído. Onde há alinhamento com algo maior, brota sentido. Na ágora antiga, no Zendô Zen, nos pátios dos estoicos, a conversa nobre sempre mirou o mesmo ponto: distinguir o que ajuda a vida do que a obscurece. Hoje nossas arenas são digitais, mas a métrica permanece. Sua fala cria a abertura ou fecha o horizonte? Faça um pacto simples. Antes de responder, sinta o corpo por um instante. Peça precisão. Ofereça a alternativa. O que exatamente precisamos decidir agora? Qual experimento cabe esta semana? Como medimos aprendizado? Quando a fala carrega propósito, a confiança cresce e a cooperação se torna possível. Use a metáfora do farol. Não é o farol que decide a rota do navio, mas sem ele a navegação fica cega. Quando você fala ancorado na presença, sua frase vira referência, não porque impõe, mas porque orienta. Eis o convite final. Trate o diálogo como um ato de cuidado com a realidade. Menos rótulo, mais investigação. Menos autoproteção,
mais compromisso com o que funciona. Desse alinhamento, conflitos se convertem em criação conjunta. Divergências viram matéria-prima de sabedoria. E a sua voz, em vez de ruído, passa a servir algo que nos excede e nos sustenta. Fale a partir da fonte e deixe que a vida fale por você. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.